Olá, eu sou Nathalie Unterstel. Eu sou a Carol Prolo. E esse é o Lasninhas, o seu podcast semanal sobre a crise do clima, o clima da crise. E hoje é dia 16 de outubro, quinta-feira. Pouquíssimos dias, 20 e poucos dias para a COP30 em Belém. Muito bom estar aqui falando com você, Carol, e com todos os ouvintes. Pois é, Nath, a gente está nesse clima de pré-COP, né? Eu sei que você passou a semana em Brasília e tem muita coisa para compartilhar. Então eu vou aproveitar que a gente está nesse clima e vou usar como frase da semana uma bela delas que vem do Evans Mvua. Eu não sei se eu pronunciei direito o nome dele, mas é o líder dos países menos desenvolvidos, um bloco político dos LDCs, né? Chamado LDCs, que eu, enfim, tive a oportunidade de acompanhar muito a trajetória deles, dando assistência jurídica aí como parte de um projeto muito bacana. E essa semana ele deu uma entrevista muito legal para o canal Back Channel do Substack, em que ele foi perguntado qual é a sua mensagem para os cidadãos dos países poluidores globais, os grandes países industrializados, que acham que a situação dos países menos desenvolvidos não é problema deles. A resposta dele foi: eu sempre digo que as mudanças climáticas não precisam de passaporte. As enchentes que hoje estão devastando as nossas aldeias e deslocando as nossas mães, crianças e idosos inocentes podem um dia bater na porta deles. E nós, dos países menos desenvolvidos, não acendemos esse fogo, mas estamos queimando no seu calor. E é importante lembrar que a fumaça não vai parar nas nossas fronteiras. Esse é um problema deles também, né? A gente acha que desastres climáticos são locais, mas o desastre é de todos nós. Ele está certíssimo. O Evans não estava aqui na pré-COP em Brasília, mas o grupo dos LDCs, sim, representadíssimo. Então, muito boa essa frase dele, acho que coloca em questão, né, a natureza do problema, a extensão do problema. E acho que a gente vai tratar de pré-COP nesse episódio, tem Foz do Amazonas, tem PL da devastação ambiental, enfim, tem tanta coisa acontecendo. A gente vai trazer isso aqui, mas acho que a gente podia começar ainda falando do Clube das Lasninhas, porque depois de tanto clamor popular, vamos abrir mais uma leva. Então, Carol, acho que se você podia explicar como é que funciona essa nossa campanha. Então, Nath, a campanha foi um sucesso, né? A gente já falou aqui. Esgotamos as 100 recompensas que tínhamos proposto ali no site do Apoia-se em 4 dias. E a gente já está aí com uma comunidade formada, né? Já temos, inclusive, um grupo de WhatsApp que é super ativo, cheio de ideias para salvar o mundo. E para quem quer participar, a gente lembra aqui como funciona. É um apoio por meio do canal Apoia-se. Você entra lá no link que a gente vai colocar aqui na descrição do episódio, para o Clube Lasninhas. Você dá um apoio que é um apoio único, é uma vez só que você apoia e que você faz parte, não é como outros apoios de podcasts normalmente que são mensais. E você ganha o nosso boné exclusivo com aquele movimento Mecha. Maravilhoso. É o Mecha, Makers Cool Again. E também acesso a um grupo de WhatsApp do Clube Lasninhas, em que a gente compartilha muito de bastidores e novidades e temos trocas de discussões com os membros também, é muito legal. Mas assim, só para também deixar muito claro que neste momento a campanha ela tá pausada porque acabaram os bonés, então a gente está esperando chegar mais bonés, o que deve acontecer no começo da próxima semana. Aí a gente vai reativar e colocar mais recompensas disponíveis. Então, fica acompanhando a gente aí nas redes sociais e também o link do Apoia-se para ver quando mais recompensas vão estar disponíveis. A minha dica é acompanhe e seja rápido ou rápida, porque assim, é a sua última chance. Mas super legal, a gente tá sentindo assim, né, uma onda super boa, tanta gente bacana, inclusive aqui na pré-COP. Então, muito legal, vamos em frente e vamos começar com o nosso refresco hoje, Carol. Eu tenho 2 refrescos. Aliás, eu tenho mais, mas eu vou falar só 2.
O meu primeiro refresco é particularmente relevante para quem está em São Paulo, porque está acontecendo a Bienal de Arquitetura. E essa Bienal, ela está super focada em extremos, né? Eventos extremos. Então, qual que é o papel da arquitetura nesse mundo mais quente, de clima mais instável? Ela está rolando já algumas semanas, mas ela acaba agora, no final de semana, no dia 18. Então, são os últimos dias, para quem puder aproveitar. Mas o site deles também é hiper interessante, porque eles colocaram lá todos os painéis que foram feitos, as obras que estão sendo tratadas, e aí tem de tudo, de cidades esponja a, enfim, soluções urbanas, adaptação antirracista, ciência cidadã para adaptação climática. Então, é uma programação super linda, e a Marcela Arruda, que está trabalhando na Bienal, entrou em contato com a gente, falou, enfim, e eu achei muito legal. Então, para quem está em São Paulo, estiver nos escutando, imperdível mesmo ir à Bienal de Arquitetura de São Paulo até o dia 18. E o meu outro refresco foi, na verdade, uma ação que a gente fez aqui em Brasília nessa segunda-feira e que eu super recomendo verem as fotos e os vídeos. Foi lindo mesmo. Suspeita para falar. Foi lindo, porque a gente fez uma parceria, Instituto Talanoa, enfim, e vários parceiros. A gente resolveu apoiar uma proposta dos países menos desenvolvidos, dos LDCs, para triplicar o financiamento da adaptação. E aí a gente ficou pensando como é que a gente fala, mas não só formalmente, né? Como é que a gente toca o coração dos chefes de delegação, dos ministros e ministras que vieram a Brasília e que não são desse grupo, né? Para essa proposta que a gente pode falar um pouquinho mais. E aí fizemos uma parceria com duas artistas, a Gisela e a Mariana, que pegaram obras de um artista de São Paulo, quer dizer, eu não sei se ele é de São Paulo, agora eu tô até confusa, mas ele pintou, desenhou São Paulo, Pico do Jaraguá, coisas obras lindas, que é o Evandro Jardim. E aí a gente fez projeções, né, o chamado video mapping no Museu da República, com as frases falando de adaptação, enfim, que não sei se você sabia esse dado, Carol, mas hoje 1 a cada 5 pessoas no planeta, ela sente os impactos da mudança do clima diariamente. Então não é só quando tem um evento extremo, é diariamente, todos os dias tem, né, um impacto, isso já está mensurado. Então a gente procurou trazer frases e, mais do que isso, animar as obras do Evandro de uma maneira muito sensível, muito bonita. Quero agradecer aqui todo o time da Talanoa, também a Cristiane Fontes, que está trabalhando com a gente nisso, e as fotos são belíssimas, porque inclusive estava chovendo na noite da projeção, e aí a última frase da projeção era falando que na COP30 a gente, né, conclama os líderes a triplicarem o financiamento para adaptação, e era um desenho do Evandro que eram várias plantinhas que iam crescendo. Então, com a chuva, parecia que a chuva estava regando. E olha só, foi praticamente a primeira chuva de Brasília depois da seca. Nossa. Então, foi muito emocionante. Foi muito refrescante. Demais. Então, meu refresco... Literalmente. Literalmente foi esse. E você? Que lindo, Mauá. Só para antes reagir, que de fato os seus 2 refrescos aí são muito interessantes essa beleza, esse poder da arte de conseguir comunicar as coisas que às vezes a gente, né, com palavras, com linguagem, com simplesmente retórica, a gente não resolve. Talvez a gente precise de mais arte, menos diplomacia. Ou as duas coisas, né? Tudo junto, todos os recursos que a gente puder usar, e arte, sem dúvida, é um deles, né? Bom, meu refresco vai ser, na verdade, inspirado pelo seu TED Talk na semana passada, que a gente repercutiu aqui no podcast. Eu fiquei tentando me lembrar, assim, de TED Talks que foram memoráveis para mim, né? Porque, de fato, realmente os TED Talks, eles sempre tiveram acho que esse papel de repercutir grandes ideias, e para mim foi sempre uma fonte de inspiração. E eu me lembrei de 2, assim, mas muito antigos, gente, lá vai 15 anos atrás.
Um deles foi o da... você deve conhecer, Nath, aquela escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, também Chimamanda. Não vou saber pronunciar o nome todo dela, mas eu lembro que foi tão poderoso quando eu assisti pela primeira vez o podcast dela o TED Talk dela sobre o livro, o que depois originou um livro, que é o Sejamos Todos Feministas, né? Eu já entendi o feminismo, eu já me considerava uma feminista naquela época, já tentava convencer minhas amigas a se converterem ou entenderem um pouco mais, estudarem, se interessarem um pouco mais pelo tema, mas até então eu nunca tinha ouvido um jeito tão convincente de falar sobre isso como aquele TED Talk. Acho que se alguém não conhece ainda, porque depois a Chimamanda realmente se tornou uma referência, uma escritora maravilhosa, vou recomendar aqui na descrição do podcast. E o segundo é um também antigo, mas esse mais curtinho, é um episódio de 3 minutos, o título é Como Iniciar um Movimento. E aqui, obviamente... esse é muito bom. É demais! Assim, ele vale os 3 minutos de vocês, porque, enfim, acho que, obviamente, pra gente aqui que tá falando muito de comunidade, né, de como criar movimentos, como nutrir movimentos, é muito interessante ver uma tentativa de explicar isso olhando o episódio, que é acho que parece ali um evento social, num gramado, né, um festival, em que um cara levanta e começa a dançar sozinho, assim, muito louco, e de repente vem um outro, começa a dançar com ele, assim, os dois interagem, e aí esse segundo seguidor, ele chama mais gente, e daqui a pouco aquilo vira uma multidão, e se torna realmente um movimento, aí todo mundo quer participar, né? Então, assim, moral da história é que liderança, obviamente, é importante. Aquele cara ali, o primeiro cara que começou a dançar, ele vai levar provavelmente todos os créditos por ter começado aquele movimento, mas foi, na verdade, o primeiro seguidor que transformou ele de um maluco solitário num líder, né? Então, assim, começar um movimento também é sobre isso, é sobre seguir, é sobre ter coragem de seguir e mostrar para os outros como seguir. Isso é poderoso demais. Muito bom, essa realmente é fantástica. Da Chimamanda também, mas assim, essa outra, ela muda a tua cabeça, né? Não tem liderança sem seguidores. Eu sempre falei sobre isso no âmbito das negociações, quando tem países, inclusive o Brasil, né? O povo adora falar, o Brasil lidera. Lidera quem? Quem são os seguidores? Né? Então, assim, cabe totalmente aqui. Uma boa comparação. E acho que a COP vai ser sobre isso. Bom, vamos para o mapa de calor. E é o seguinte, a gente tem hoje 4 grandes assuntos para falar aqui. O primeiro é a pré-COP, está acontecendo desde, na verdade, domingo aqui em Brasília. Ela deve, enfim, depois da programação oficial, consultas continuaram, né, da presidência com as várias delegações já no off. Eu vou trazer aqui os principais pontos e, claro, muitos fragmentos, né? Porque foram muitos momentos dessa semana por aqui. Essa pré-COP, para quem não sabe, assim, muita gente tem usado esse nome pré-COP, mas essa é a oficial, real, é o momento, o ensaio antes da COP30 em Belém. E enquanto isso, lá fora, saiu um relatório quentinho aí da Agência Internacional de Energias Renováveis sobre o consenso de Dubai, que é aquele compromisso global lá da COP28 de triplicar as energias renováveis e dobrar a eficiência energética até 2030. O estudo mostra onde a gente está para atingir essa meta. Esse estudo até foi apresentado aqui na pré-COP, sensacional. Também tem um outro relatório, muitos relatórios agora, antes da COP é um atrás do outro, mas a gente vai destacar alguns que até estão ganhando menos, às vezes um pouco menos de holofotes. Um deles, da ONU, mostra que 4 anos depois de se ter assumido o compromisso global de zerar o desmatamento, a gente ainda está investindo muito pouco na proteção de florestas e, segundo esse estudo, os gastos anuais ou os investimentos anuais, eles precisam triplicar para que as metas de clima e biodiversidade sejam alcançadas.
E sabe o que saiu também, Nath? Uma pesquisa do Datafolha com a opinião dos brasileiros sobre a exploração da foz do Amazonas. Adivinha qual é a resposta, qual é a opinião dos brasileiros? Obviamente, a maioria é contra. Obviamente, fico feliz com obviamente, porque nada é tão óbvio. Mas... obviamente me faz muito feliz. E no Fervo, a gente tem notícias, assim, pessoas entrando, né, na linha da COP30. A gente vai trazer uns bastidores aqui, além da pré-COP, do que está se movimentando aí nesses bastidores. Beleza, então, notícias dadas. Vamos lá aprofundar isso tudo no nosso bloco de análise, no Zona de Convergência. Bom, vamos começar com a pré-COP. Tem muita coisa para falar, eu vou tentar sumarizar mesmo aqui. Mas, como eu já mencionei, a pré-COP ela é um evento da presidência da COP, ela não é um evento, digamos, do calendário da Convenção do Clima, né? É, em geral, chamado por quem está na presidência, e costuma ser um evento muito low profile. Então, não é um evento para necessariamente ouvir anúncios, ouvir, né, grandes desfechos. Ele é essa costura, essa cozinha, né, da preparação da COP. Mas, como tudo nesse momento de COP30, como tudo no Brasil, tudo ganha assim uma dimensão grande. E, enfim, tiveram esses 2 dias de trabalho aqui em Brasília, com uma programação extensa, e eu queria descrever para vocês assim, o que aconteceu como se fossem 2 andares de um mesmo edifício. Um andar que era, digamos assim, a base, a fundação, o porquê que as delegações vieram aqui, que é o andar das consultas feitas pela presidência. Então, vieram mais ou menos 70 delegações, e a presidência falou com todas elas, a presidência da COP, né? Então, o André Corrêa do Lago, a Ana Antônio, o seu time, enfim, eles falaram com todos, eles ouviram todos, eles tentaram entender onde é que cada delegação está no momento, e a partir desse mapeamento também começar a ver como é que eles podem começar a costurar certos consensos, né? Então, é esse trabalho bonito, é aí que a diplomacia é muito, muito bacana, porque é quando você tem alguém que tem uma macrovisão, que está falando com todo mundo e que, inclusive, começa a gerar alguns encontros, né, de grupos inusitados, mas que podem começar um movimento, como você trouxe, Carol, né? Um seguir o outro, ou se não for para seguir, se for possível, né, achar um meio do caminho, como a gente chama, né, em inglês, middle ground, para poder navegar. Então, muito intenso. Olha, parabéns para a presidência da COP, porque assim, não sei como eles estão em pé hoje. Muito, 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 muito intenso. Falaram com todo mundo. A ministra Marina Silva também estava presente o tempo inteiro ali na pré-COP. Sei que ela fez várias bilaterais. Então, muito importante. E, claro, são conversas reservadas. A gente fica sabendo de uma coisa que outra, mas é o tipo de coisa que você não tem que comentar. Você tem que torcer, né? Estamos aqui na torcida para que evolua. E o clima nesse andar me pareceu muito bom. Vendo as delegações animadas, ouvindo elas falando que se sentiram prestigiadas, ouvidas, consideradas, e que a presidência não está forçando nenhum caminho. Eles estão justamente tentando fazer essa costura. Então, nesse andar, a coisa está funcionando. E, claro, não é o Brasil que vai impor alguma coisa. As partes têm que se organizar juntas para achar esse caminho. No outro andar, que era um andar, digamos, mais público, mais visto, a gente teve uma programação, e essa foi a programação que observadores como eu puderam, né, acompanhar, de, enfim, muitos painéis, muitas conversas, uma rodada ministerial, apresentações, e aqui foi a primeira vez, Carol, que eu vi os vários círculos, conselhos, grupos, as várias inovações que a presidência criou se apresentarem juntas. Então,
começou o programa com uma fala do presidente da COP21, o Laurent Fabius, falando do círculo dos ex-presidentes de COP. Depois o Haddad falou do círculo de ministros de finanças. Depois de finanças, a ministra Sônia Guajajara falou do círculo dos povos. Aí a Marina Silva falou do balanço ético global. Então, e aí, ao longo desses 2 dias, a gente ia vendo, né, várias dessas iniciativas se apresentando. E, assim, por um lado, sendo muito franca, fica um pouco cacofônico, né? Porque esses grupos todos, essas inovações, elas conversam muito mais com o mundo externo do que exatamente com o mundo da negociação, né? Com o mundo da convenção. Então, muitas vezes o encaixe não parecia muito dar certo, né? Mas eu acho que foi importante, porque é isso que vai precisar ser bem orquestrado para Belém, né? Essa costura, ok, tem um monte de gente querendo ajudar, mas como é que a gente traz tudo isso, né, para uma bela decisão de COP? E tiveram momentos hilários, tiveram momentos, vou contar aqui uns bastidores, enfim, mas eu acho que no geral o clima estava muito bom e só achei, assim, vou trazer um bastidorzinho assim, só achei que uma coisa que me incomodou um pouquinho só é que eu acho que às vezes a gente, no Brasil, a gente é um pouco insulado, a gente é um pouco autocentrado, a gente fica falando muito da gente mesmo, o Brasil faz isso, o Brasil faz aquilo, o Brasil não sei o quê. Então, às vezes, ao longo dessa programação, eu sentia que os outros países, os outros, né, representantes, inclusive da sociedade civil, mas não brasileiros, eles ficavam um pouco assim, mas não é sobre vocês, né? Então, isso foi a única coisa que me incomodou, que eu acho que a gente tem que ter um imenso cuidado em Belém para que não fique parecendo que a gente está fazendo uma conferência que não é multilateral das partes, né? Mas como se fosse uma conferência doméstica para a gente falar da gente mesmo. Não tem liderança, como a gente estava falando antes, sem seguidores. E nesse momento a gente precisa dos seguidores dos vários outros países que são parte da convenção. Mas acho que foi isso. Muito intenso, estou muito cansada. E todo mundo aqui estava morto ontem, depois principalmente dos 2 primeiros dias. E, enfim, acho que foi um momento positivo aí para o Brasil confirmar sua liderança e demonstrar que está pronto aí para essa COP. Eu fico muito animada de te ouvir, Nath. Estava curiosa para saber a tua percepção, né, de dentro de casa, ter uma pré-COP dentro de casa é diferente, eu gosto de ser um gostinho diferente, né? E como você falou, acho que talvez você esteja mais exausto, estejamos todos mais exaustos porque a gente se sente parte disso, né? E mais do que nunca com essa responsabilidade, de certa forma, de entregar um resultado muito bom nessa COP. E assim, muito legal ver o Brasil nesse lugar, né? Que acho que a gente já acompanhou outras presidências e sabe de como é árduo o trabalho da presidência em costurar essa negociação, e é crucial, é o que faz toda a diferença para os resultados, para as decisões finais. Mas eu achei, assim, do pouco que eu consegui acompanhar à distância aqui, sabendo mais ou menos os temas que foram usados nessas consultas, né, as perguntas orientadoras ali que foram usadas pela presidência, eu achei super interessante a escolha dessas perguntas, e acho que elas até refletem um pouco tópicos que a gente já trouxe aqui nesse podcast, de coisas importantes que sejam tratadas nessa negociação, né? Então, acho que uma das perguntas foi sobre como melhorar os mecanismos do Acordo de Paris sem mudar substancialmente aquilo que já foi decidido, né? Então, a gente já falou aqui sobre os problemas que temos com as NDCs, mas também tem outros mecanismos. Acho que os planos nacionais de adaptação talvez precisem ser aperfeiçoados também, os relatórios de transparência. Então, senti aí que tem também um espírito da presidência de não ignorar que a gente, estamos indo para a fase de implementação, mas tem algumas coisas que ainda talvez precisem ser ajustadas, que não estão funcionando muito bem. Depois também acho que a pergunta sobre como usar essa COP30 para fortalecer o multilateralismo, né? A gente vem falando tanto sobre isso e, de fato,
essa é uma grande oportunidade de usar este fórum como o grande fórum de trazer a cooperação global de novo como força motriz. E por fim, acho que um tema interessante aí que aqui eu destacaria, até queria te ouvir sobre isso, sobre como isso repercutiu, é o tema do comércio internacional e mudança do clima, que a gente sabe que já vinha se repercutindo em outras COPs anteriormente, e agora, neste mundo de hoje, com Trump, guerras comerciais, mas isso tudo dentro de um caldo que antes já tinha aquele imposto de carbono de fronteira da União Europeia, do Reino Unido, e, enfim, tentativas outras de regulação de um país que impõe a outro barreiras comerciais com base em critérios ambientais e climáticos. A gente sabe que isso tudo tá dentro desse caldo, né? Eu ouvi até o presidente da COP, André Corrêa do Lago, falar entre o embate entre multilateralismo e unilateralismo. Então, acho que não é só Trump, né? Acho que é mais do que isso. É uma discussão muito mais ampla e que acho que tem diversos méritos, mas também um grande desafio, né? Porque a gente sabe que é uma questão que divide bastante esse grupo. Aí é muito bom você ter trazido esse ponto, porque, usando a metáfora de novo do prédio, né? No andar de baixo das consultas, a gente sabe que teve dois grandes temas que foram abordados e que a presidência foi testando ideias. Eles foram colocando, eu não sei quais são essas ideias, não vou me aventurar aqui a usar uma bola de cristal, mas os dois temas eram exatamente o comércio e o financiamento, né? São as duas grandes, digamos, questões não de superfície, mas de profundidade. Então, com relação ao comércio, né, o que está acontecendo? Teve uma coisa no andar de cima, que a China, logo que abriu o evento na ministerial, né, na rodada ministerial, ela começou falando, olha, as medidas unilaterais de comércio, protecionismo podem travar a transição para energias renováveis. Ela já deu o statement ali, né? Então foi bom, porque já colocou, né? Já se colocou, apesar que foi uma fala muito positiva, mas ela falou, isso não ajuda a transição, já demarcou o território, né? E aí tem toda uma jogada, como você bem colocou, que não é sobre os Estados Unidos, apesar deles estarem aí tensionando muito, né? Mas de outros mecanismos, como o próprio mercado europeu regulado de carbono, né? Outras questões, outras disputas comerciais que estão colocadas. E aí o Brasil tinha em Nova York proposto a criação de um fórum para tratar de medidas unilaterais de comércio, que parece que não ganhou tração, que não foi uma ideia muito bem vista. Então eles agora estão abrindo uma caixinha ali criativa, tirando outras coisas, que de novo não sei o quê. E o que eu ouvi no encerramento lá, numa coletiva que o André Corrêa do Lago fez, ele falou, olha, algumas ideias a gente já jogou fora durante a pré-COP, não foram bem aceitas, outras sobreviveram, é com essas que a gente vai trabalhar. Então, sim, esse será um assunto, digamos, não exatamente negociado, mas vai ter que se achar um mecanismo para lidar com isso dentro desse momento em que o Acordo de Paris tem que se mostrar resiliente e que o próprio multilateralismo tem que dar uma prova de vida em Belém. O outro assunto, Carol, foi financiamento. E aí, na verdade, ele apareceu nos dois andares. No andar de cima, ele foi onipresente. Só se falou de financiamento o tempo inteiro, né? Tanto por conta do Baku-Belém Roadmap, que é esse roteiro para 1,3 trilhão, que, enfim, saiu um relatório, inclusive ontem, do Círculo de Ministros, trazendo opções, mas muito focado ainda no setor privado, enfim, nesse ecossistema financeiro, e pouco sobre os mecanismos da convenção. E aí, no andar de baixo aqui da pré-COP, era onde estava se falando de como é que a gente vai evoluir no financiamento dentro da convenção, né? Dado que com a saída dos Estados Unidos também, você tem uma quebra importante no rol de doadores.
E os países, os outros 13 países desenvolvidos que têm obrigações de financiar não querem ter que pagar a conta dos americanos. É essa a situação, né? Então, muito difícil lidar com isso, porque se por um lado, a meu ver, não faz sentido que quem ficou no Acordo de Paris seja mais cobrado que os americanos, eu sou solidária a eles nesse ponto. Por outro, a gente sabe muito bem que a partir do ano que vem, por exemplo, para adaptação, o financiamento deve cair. É um abismo o cenário para o ano que vem. Tanto pela retirada, né, dos Estados Unidos do acordo, quanto porque os países não estão renovando suas metas de financiamento, quanto porque a gente tem uma meta de duplicar o financiamento para adaptação que expira esse ano e a gente não tem nada no lugar. Então, do lado dos países menos desenvolvidos, surgiu uma proposta de triplicar o financiamento, dar um sinal para 2030, para tentar fazer essa ponte, para falar, tudo bem, 2026 a gente sabe que vai ser um abismo, mas a gente tem que dar uma sinalização de um pouco mais prazo para recuperar. Então, o embate complicado, o embate não estava no andar de cima, mas a gente sabe que nas consultas o bicho pegou. E esse é um assunto que, enfim, também queria colocar que se criou uma expectativa enorme sobre esse roteiro Baku-Belém, como se ele fosse resolver, como se ele fosse dar aos países menos desenvolvidos e às ilhas uma confiança para, sei lá, destravar o financiamento. Eu, honestamente, acho que não vai ser por aí. Eu acho que vai vir um relatório muito bom da presidência, porque receberam todos os insumos necessários para isso, chegaram a apresentar para a gente na pré-COP um esqueleto de como esse relatório qual que é a cara desse relatório, né? Mas, assim, eu não acho que nem tem clima para avançar muito em cima do que fazer com esse relatório depois. Isso foi uma coisa que apareceu também aqui, por parte dos países em desenvolvimento. Então, é um nó, e só para fechar, como que eu acho que se desata esse nó? Dando sinais para o financiamento da adaptação, porque é esse o financiamento que interessa para os países mais pobres, né, Carol? É isso que eles estão precisando, é isso que não veio na decisão de Baku. Então, por outro lado, se não tiver uma decisão sobre financiamento de adaptação em Belém, eu acho que estaremos em maus lençóis, porque você vai tirar do processo a confiança, ou seja, o oxigênio que a gente precisa. Então, enfim, foram essas duas questões, as mais profundas, as mais difíceis, e que ainda não tem um desenho claro de como elas vão se solucionar. Foi perfeita essa sumarização do que aconteceu e me fez pensar muito realmente que tem problemas que vão sempre existir, né? Financiamento acaba sempre permeando tudo, mas talvez a gente precise escolher as nossas brigas ou as nossas grandes expectativas aqui, o que a gente vai apostar as nossas fichas. E eu acho que você falou muito bem que a adaptação é o financiamento que a gente precisa, que precisa de um compromisso, porque a gente está falando de um recurso que tem que ser doação, que tem que ser de financiamento público, né? O resto, assim, o setor privado vai se encaminhar para isso com outros sinais que estão sendo dados pelo próprio Acordo de Paris, né? Então, realmente, talvez essa seja a grande aposta que vale a pena fazer nesse momento na COP30. E eu já vou aproveitar para fazer uma provocação, que acho que a gente não vai conseguir falar no episódio de hoje, mas para a gente, talvez no próximo e daqui até a COP, tentar elaborar uma lista de sonho. O que é o nosso sonho, a nossa wish list para a decisão da COP30, o que a gente quer ver lá. Né, a gente tem sonhado tanto, a gente tem falado de como é bom sonhar, de como é importante sonhar, então, quem sabe a gente sonha juntas aqui e fazemos nossa lista. Amém. Nosso acordo de Belém, vai chamar. Nosso acordo de Belém. Aí a gente monitora. Eu já sei, assim, eu já tenho aqui na minha cabeça que eu quero. Então tá. Só que não sou eu que tenho que querer, né? Mas muito bom, muito bom. Vamos sim, Carol. Só para fechar essa questão de pré-COP, vale dizer que teve muitas atividades no entorno, então, além do que aconteceu dentro, né, das salas e das consultas, nesse prédio aqui que eu imaginei com vocês, teve um evento muito bacana da sociedade civil organizada,
que se juntou, assim, por um dia e meio também, trazendo seus consensos, trazendo as suas visões. Então, acho que justamente com essa visão de qual que é o sonho e qual que é a realidade que a gente precisa enfrentar, né? Foi muito legal, várias organizações juntas, brasileiras, mas também da América Latina. Então, foi legal, assim, esse espírito bem colaborativo, bonito de ver. E uma coisa legal também que aconteceu, eu já falei da projeção que a gente fez na segunda, mas teve uma outra história, que 200 indígenas fizeram uma marcha aqui na tarde de terça-feira, e eles foram até o Ministério da Justiça, e aí lá eles levaram um documento que era do tamanho de uma quadra de vôlei. Então, eu não sei se você viu essa imagem, mas era uma foto gigante, né? E aí tinha uma caneta inflável gigante para demonstrar esse poder da caneta, né? Pedindo para o Lula para ele concluir a demarcação das terras indígenas até a COP de Belém. Então foi um movimento também muito legal, né? Quando as pessoas usam outras mídias, outras ideias, outras estéticas para chamar atenção para uma coisa tão relevante. Então esse canetão foi levado para lá. Eu acho que traz uma mensagem também que se conecta com algo que a gente falou na semana passada, se eu não me engano, que é essa proposta até do Ministério dos Povos Indígenas de que a demarcação de terras indígenas seja considerada uma meta climática do Brasil também. Eu acho ótimo, e essa é uma ótima conexão para o próximo tema, inclusive, para a gente, né, passar para o giro de notícias dos relatórios que surgiram nesses últimos dias. Tem muita coisa acontecendo, acho que na pré-COP também, né, tem muito conteúdo que é produzido e publicado nesse momento, e saiu um relatório super importante do PNUMA, né, que é a Agência de Meio Ambiente da ONU, sobre o estado do financiamento para conservação florestal, que está muito conectado também com um compromisso assumido lá na COP de Glasgow de se reduzir pela metade o desmatamento até 2030, e esse relatório tentou mensurar aí os fluxos financeiros para a conservação florestal. Os dados me chocaram, não sei você, Nath, mas bom, enfim, sem falar, obviamente, na quantidade de hectares de floresta que são destruídos todo ano, né? A gente está falando de aproximadamente 10 milhões de hectares por ano, mas em particular o volume financeiro para a conservação florestal. O relatório concluiu que para cada $1 de 10 dólares que vão para proteger e restaurar florestas pelo mundo todo, $1 de cada 10 vem de financiamento privado. O resto todo é recurso público. O resto todo é dinheiro nosso, dos contribuintes, financiando a conservação florestal. E aí fica a pergunta, por que é que o setor privado também não consegue entender e se engajar com uma recuperação e manutenção de um ativo que tem, obviamente, um valor financeiro, né? A floresta presta tantos serviços ambientais que tem uma importância crucial para o funcionamento das atividades econômicas, inclusive. E isso não está na conta, né? A gente ainda está engatinhando em tentar fazer com que o financiamento privado também ajude a mobilizar essa conservação florestal. Essencial. Eu acho que o que me chamou a atenção, Carol, nesse relatório é como a gente está atrasado em relação à meta de zerar o desmatamento em 2030, né? Apesar do Brasil estar avançando, ter observado quedas aí nas taxas de desmatamento nesses últimos anos, globalmente a gente está com 63% de atraso, a gente está assim longe de frear. Então, quando se fala desse financiamento, não é um financiamento, enfim, desconectado de um propósito, mas é exatamente o que a gente precisa. Então, eles estão falando de 300 bilhões de dólares até 2030, é muito pouco perto de tudo que está sendo gasto aí em armar os países.
Então, eu acho que é um ponto importante e que se conecta com várias das discussões que aconteceram aqui na pré-COP, inclusive em relação a mecanismos, como aquele Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, e outras conversas, né? Os países da coalizão de nações florestadas, por exemplo, liderados pela Papua, levantou muito essa bola de que a gente não pode tentar reinventar a roda pelo TFFF, e sim usar os vários mecanismos que a gente tem à disposição, inclusive para o setor privado. Um outro relatório que foi apresentado e foi uma sessão incrível durante a pré-COP, que eu realmente recomendo todo mundo a ver, nesse caso, uma notícia muito boa, foi o da IRENA, que é a organização internacional que lida, né, com as energias renováveis, e aí eles fizeram um balanço também de um compromisso que foi adotado em Dubai, tal qual o do desmatamento, mas nesse caso de triplicar a capacidade de energia renovável no mundo até 2030. E aí a gente está muito perto disso. A velocidade com que a gente está, humanidade, né, espraiando as energias renováveis é absurda. E o diretor da IRENA, que estava aqui, aliás, uma figura super afável, super querida, ele falou, olha, eu nunca estive tão otimista com as energias renováveis quanto eu estou agora. Então, é uma boa notícia, que eu acho que mais do que celebrar, é a gente ajudar, né, a se manter, a continuar acelerando, porque é assim que a transição, pelo menos da parte da energia, vai se mostrar resiliente. Que bom ouvir isso mesmo, Nath. Eu também fiquei muito animado com o pouquinho que falta aí para cumprir essa meta, né? Se continuar, a trajetória se mantiver, né? Como está. Acho que isso mostra como compromissos são importantes também, né? Obviamente, implementação, aqui fazendo um paralelo com o Acordo de Paris, obviamente, implementar, não adianta se comprometer e não entregar depois, mas, por outro lado, os compromissos trazem esses sinais que movimentam, né, os setores econômicos e claramente houve uma resposta ao consenso de Dubai. Né, acho que 2024 foi o ano com a maior expansão renovável registrada, né, de 15,1%, se não me engano, de crescimento. Então, realmente acho que é um bom sinal de que funciona. Pode parecer que essas coisas são lentas e morosas, mas elas têm um impacto que a gente precisa notar, evidenciar, né? É importante que as pessoas saibam. E aí é interessante, né? Porque a gente falou do relatório sobre zerar o desmatamento, que não está em dia, a gente não está como deveria, mas é fundamental avançar. Falamos agora desse outro objetivo que vem de Dubai, que é triplicar as renováveis. Ele também está associado a um outro, que é duplicar a eficiência energética. Isso está caminhando bem, então ótimo. E aí, qual é o outro pilar dessa história, né, da transição para zero emissões? É justamente a transição para longe dos fósseis. Então, não vai dar só para a gente adicionar renovável e combater e reverter o desmatamento. A gente precisa fazer o quê? Reduzir, enfim, fazer a saída dos fósseis. E aí você trouxe uma notícia aí no nosso mapa de calor que eu queria que você contasse mais, aprofundasse, para as pessoas, enfim, saberem disso e a gente usar essa informação devidamente. Foi muito legal, Nath. Eu achei muito oportuno, inclusive, se fazer essa pesquisa nesse momento. Foi uma pesquisa conduzida pelo Datafolha, que entrevistou 2.000 pessoas agora no início de setembro, e concluiu aí que 60% dos que responderam à pesquisa acreditam que, primeiro, os efeitos das mudanças climáticas já causam impacto negativo sobre eles e suas famílias, então aquilo que você falou, aquele número também super chocante dos efeitos diários da mudança do clima globalmente. Aqui a gente tem um número também que eu acho que ajuda a elucidar a realidade brasileira, 60%, e 81% acreditam que o governo deve fazer mais para proteger as comunidades vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Para completar,
73% rejeitam a exploração de petróleo na Amazônia. E esse número é ainda mais expressivo na juventude maravilhosa, né, de jovens até 24 anos. Assim, o povo falou, né, o povo tá se manifestando. Eu acho que a COP provavelmente vai ajudar ainda a manter e quem sabe até ampliar esse sentimento dos brasileiros. Espero que isso aconteça também, que tenha um efeito dentro de casa aqui de a gente sentir né, propriedade sobre cuidar da terra, cuidar da nossa floresta, perceber o nosso protagonismo, a nossa liderança internacional, mas que também tem que se refletir dentro de casa e como somos privilegiados de vivermos nesse lugar, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza, enfim. Então, é muito, né, deixa o coração quentinho ver esse resultado da voz do povo brasileiro nesse momento. Isso é muito bom, porque muita gente às vezes pensa, mas é só um dado, ou, eu penso isso, mas eu não vou me manifestar. Gente, é o contrário. Quando a gente vê esse tipo de voz do povo, né, aparecer, ficar, enfim, visível, né, ou audível, pode ser muito transformador. Eu vou dar um exemplo aqui, já migrando a gente para o fervo, Carol. O PL da devastação, que teve mais de 60 vetos colocado pela presidência da República, ele estava por ir ao plenário hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro, e a expectativa era muito negativa, justamente porque o Congresso ia derrubar os vetos e faria aí uma série de modificações que nos levariam de volta muitas casas para trás em relação à proteção do meio ambiente equilibrado, um direito de todos os brasileiros. E aí, eu estou aqui em Brasília, então enquanto a pré-COP rolava, imagina essa notícia, essa possibilidade, pegou muito mal. E aí, nessa madrugada, parece que o Alcolumbre falou para a galera, parem as máquinas, hoje não. Inclusive, enfim, me traz memórias do Código Florestal, na COP15, que era assim, cada COP eles falavam que iam votar, aliás, agora é o PL da devastação. Bom, mas o que influenciou, o que fez o PL ou os vetos ganharem uma sobrevida, por enquanto? Primeiro, o fato da gente estar aqui na pré-COP e na reta para a COP. Eles sabem que qualquer decisão tomada no Congresso hoje será repercutida globalmente, vai cair muito mal. Isso vai trazer malefícios, inclusive, para as pessoas, né? O Congresso tomou muita porrada aí recentemente por decisões ruins que tomou. A outra coisa é justamente isso, quer dizer, sai uma pesquisa dessa, ela ajuda a comunicar que o povo está pensando outras coisas, que não é, enfim, algo retrógrado, algo que, né? Então, eu acho que o valor de pesquisas como essa é também entrar no jogo na hora certa, ter esse dado para falar para os supostos representantes do povo, que são, enfim, eleitos para esta finalidade, que existem visões de uma maioria que não se enxerga, por exemplo, com um passe livre para a exploração na foz do Amazonas, ou com um passe livre para detonar o meio ambiente por aí. Então, bem crítico, acho que é uma vitória temporária, obviamente tem muita negociação rolando, e, por outro lado, parece que nessa negociação entre o Planalto e o Congresso foi dado ali um presente na medida provisória daquelas licenças especiais. Então, enfim, é uma negociação política, mas a voz do povo conta. Então, essa é a hora das pessoas falarem que não querem que os vetos sejam derrubados, que não querem a exploração mesmo. Acho que é fundamental para a gente garantir aí, enfim, garantir os nossos direitos, né? Assino embaixo, Nath, mas assim, agora devo dizer que eu tô curiosa para saber qual é o seu fervo pré-COP aí. O meu fervo, você já sabe, mas eu pedi autorização para trazer esse fervo aqui, que eu achei muito bom. O fervo é um fervo, na verdade, positivíssimo. É um fervo daqueles que a gente gosta, aquele calorzinho. A Flávia Bela Guarda se tornou assessora da ministra do Meio Ambiente
para quem não conhece, a Flávia, junto com Carol, fundou a La Clima, e é uma pessoa queridíssima, maravilhosa. E eu achei muito bom, porque ela está para ser designada, né? Está para ser um decreto. E eu acho muito bom nesse momento, porque... Por que isso é um fervo? Deixa eu contar, não é só uma fofoca aqui, não é uma sessão tabloide, é sessão fervo. Mas é algo muito positivo, porque eu acho que é parte da sinalização que a ministra Marina Silva trouxe aqui para a Pré-COP, de que ela não só fez o balanço ético global, como ela está avançando com ideias de diálogos durante a COP sobre aquilo que importa, ética e moralmente, né? Seja a gente enfim, zerar o desmatamento, seja a gente fazer a saída dos combustíveis fósseis. Então, a ministra se posicionou de uma maneira muito clara aqui. E, inclusive, Carol, teve uma sessão sobre energia, em que a Marina falou claramente da saída dos fósseis. Ela falou da transição para longe, ela foi muito enfática, e isso, inclusive, provocou uma reação da Arábia Saudita, que falou, não, aquele negócio, aquele parágrafo 28 lá, que fala, né, do que a gente tem que fazer, do Acordo de Dubai, aquilo ali assim, você pode escolher fazer ou não, é um menu, entraram com essa desculpa esfarrapada, né? Mas, assim, tentaram contrapor a ministra do Meio Ambiente do Brasil, premiada, laureada, cada vez mais. Então, eu achei importante trazer esse bastidor aqui, não só porque é muito legal ver gente boa, né, se somando aí ao exército, ao esquadrão da Marina Silva, mas porque eu acho que a Marina Silva realmente fez uma diferença. Como eu falei, ela estava o tempo inteiro ali na pré-COP, ela estava vocal, ela estava no andar de cima e no andar de baixo. Então, eu acho que passou, para mim, uma confiança grande, até do próprio papel dela na COP, né? Mesmo que ela não seja a presidente da COP, não importa, ela é muito maior do que isso, e eu acho que ficou bastante claro aqui nesses dias em Brasília. Bom, eu sou suspeita para falar, mas obviamente amei a notícia, e pelos motivos também que você trouxe agora, porque, assim, para mim a Marina Silva estar por trás desse processo é a minha maior esperança de que ele vai funcionar. Eu sou a seguidora dela, então essa é uma liderança que eu segui, vou continuar seguindo, que realmente acho que é admirável o trabalho que ela tem feito, e acho que os anúncios importantes, os posicionamentos importantes de agendas de transição justa, combustíveis fósseis, é sempre ela que tem trazido, sabe? Mais do que até o André Corrêa do Lago, talvez, enfim, eles estejam fazendo aí cada um o seu papel, mas realmente ela está sendo esse guia do processo aí, que é fundamental, acho que vai fazer toda a diferença. Agora, deixa eu dizer uma coisa bem rapidinho, gente. Olha, a gente foi fotobomb aqui, videobomb. Olha quem tá aqui, ó. Esse é o eu escondi ele aqui para não atrapalhar, mas é o Caio Borges, tá num call ali, para quem não conhece. Caio Borges, advogado, climático, muso, professor, várias coisas boas. Você quer contar que isso aqui ia ser um trio e que não foi? Caio quase foi o terceiro ninho do Lasninhas, seria Lasninhas e Eulinho. Mas ele vai ser sempre o Eulinho desse trio aqui. Então, depois eles não tá nem vendo, ó. Eles vão fazer um coraçãozinho aqui. Ai, gente, isso é o melhor, Carol. Foi o melhor surpresa. Isso não foi combinado. Muito bom mesmo. Uau, muito bom. Olha, hoje a gente está fazendo um episódio mais curto também, porque as agendas aqui em Brasília estão muito doidas, né? Então a gente, enfim, está correndo aqui com mais questões. Como eu falei, a pré-COP ainda não acabou, a gente tem 1000 consultas acontecendo. Então, eu acho que é isso. Mas só para finalizar, pegando esse pontinho que você trouxe agora no final, acho que foi muito importante, assim, a presidência, ou seja, o André Corrêa do Lago como presidente, a Ana Toni, todo o time deles, tem que ser neutro, né? Eles têm que ficar nessa posição de articuladores, de mediadores desse processo. E é só com essa, digamos,
confiabilidade que eles vão conseguir construir consenso, né? Agora, a ministra Marina e outros, né, outras figuras, o próprio presidente do Brasil, enfim, essas têm que se posicionar, essas têm que jogar, né, politicamente, têm que colocar o seu peso político para aquilo que precisa acontecer. Então, acho bem legal a gente também trazer essa imagem, Carol, para as pessoas lembrarem que, sim, a ministra Marina estava lá o tempo inteiro, ela estava colocando posições, mas ela ali é como o Brasil, né, mais do que nada, e esse é o Brasil que eu quero, um Brasil que, como a gente ouviu hoje, e foi maravilhoso, é o Brasil que não quer a exploração da Foz do Amazonas, que quer acabar com o desmatamento, e que quer fazer essa transição, porque vai ser bom para todo mundo. Então, com isso, eu acho que a gente pode fechar o episódio hoje, mas, enfim, qual é o seu recado final, Carol? Assim, acho que vou dar um gostinho para as pessoas do nosso próximo convidado desse podcast. Boa. Na semana que vem, a gente vai entrevistar uma pessoa ativista climática jovem, super inspiradora. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vão conhecer, devem conhecer. E vai realmente inundar o coraçãozinho de vocês. Vai. Muito bom, então aguardem as cenas dos próximos capítulos. Hoje faltam 23 dias para a COP, se eu não estou enganada, então estamos aqui em ritmo de reta final. E esse foi o Lasninhas. Se você curtiu, deixe seu comentário, sua avaliação, isso importa muito para a gente. E não deixa de seguir a gente no Spotify, YouTube, Apple Podcasts. E entra pro Clube Lasninhas no Apoia-se, que vai ser muito bom receber vocês aqui no quentinho do nosso grupinho. Semana que vem tem mais e vamos evoluir aí nos nossos sonhos e desejos para a COP30. Até mais!